O aumento da demanda e consumo de energia elétrica decorrente do progresso tecnológico e do avanço no desenvolvimento humano em conjunto com a real possibilidade da redução da oferta de combustíveis convencionais e o aumento da preocupação com o meio ambiente estão alertando a sociedade que as fontes alternativas de energia são uma boa opção para esta nova fase. A energia solar é uma ótima opção, pois é abundante, permanente, renovável e, além disso, não polui e nem prejudica o ecossistema. Além disso, a radiação solar pode ser utilizada diretamente como fonte de energia térmica para aquecimentos de fluidos e ambientes. Segundo a Agência Internacional de Energia, o desenvolvimento de tecnologias de fontes solares que sejam acessíveis, inesgotáveis e limpas terá enormes benefícios a longo prazo. Este avanço aumentará a segurança energética dos países através da dependência de um recurso endógeno, inesgotável e, principalmente, independente de importação, o que aumentará a sustentabilidade, reduzirá a poluição, reduzirá os custos de mitigação das mudanças climáticas e manterá os preços dos combustíveis fósseis mais baixos. Estas vantagens são globais. Sendo assim, entre os custos adicionais dos incentivos para a implantação precoce dessa tecnologia, devem ser considerados investimentos em aprendizagem, que deve ser gasto com sabedoria e precisam ser amplamente compartilhados. Do ponto de vista estratégico, o Brasil possui uma série de características favoráveis para essa tecnologia, tais como altos níveis de radiação através do país e grandes reservas de quartz. Tais fatores aumentam a atração dos investidores e o desenvolvimento interno. Porém, como se trata de uma nova tecnologia, sob a ótica de investimentos, inclui níveis de risco e custos superiores aos observados nas tecnologias atualmente utilizadas. Nosso projeto tem o objetivo de abordar e justificar que a energia solar é a fonte de energia mais promissora para o futuro da humanidade, sendo limpa e sustentável. Também desenvolveremos um estudo para identificar entre as fontes de irradiação disponíveis qual é a que possui dados mais confiáveis e determinar o potencial de geração de energia elétrica por fonte solar fotovoltaica em São José dos Campos e no estado de São Paulo. Nossa pesquisa inclui comparar a análise realizada entre as diferentes fontes com os dados reais de geração de energia elétrica obtidos de locais já possuintes dessa tecnologia, determinar qual a geração de energia elétrica estimada para São José dos Campos e região metropolitana, em função do potencial determinado verificar o quanto representaria essa geração estimada de energia elétrica por fonte solar fotovoltaica na demanda de energia elétrica do estado de São Paulo. Desenvolvimento de software para coletar, armazenar e comparar dados referentes à irradiação solar na área de São José dos Campos. A produção de energia elétrica a partir de células fotovoltaicas tem perspectivas promissoras, pelo fato de ser uma opção sustentável em comparação a seu principal adversário, o combustível fóssil, que gera grandes quantidades de dióxido de carbono, além de ser um recurso esgotável. Aliado a isto, o preço das células fotovoltaicas está diminuindo devido à demanda, propiciando a sua aplicação mais acessível ao redor do mundo, podendo integrar-se em regiões com menos recursos e centros urbanos densamente habitados. Nos últimos 10 anos, a tecnologia fotovoltaica tem mostrado potencial para tornar-se uma das fontes de eletricidade predominantes no mundo, com um crescimento robusto e contínuo mesmo em tempos de crise financeira e econômica. Espera-se que esse crescimento continue nos anos seguintes, respaldado pela conscientização das vantagens da energia fotovoltaica. O crescimento de tecnologias fotovoltaicas é fundamental realizar pesquisas a fim de instalar parques solares em regiões em que seu funcionamento seria otimizado. Existem várias fontes com dados de radiação. Podemos citar o Atlas Brasileiro de Energia Solar,
o IMET e o CIMEPAR, os quais serão as fontes a serem comparadas futuramente. Cada um tem uma metodologia, medição e calibração bem específicas, não se sabe ao certo quais dessas formas têm os dados mais confiáveis que podem ser utilizados para a projeção de sistemas fotovoltaicos. Com base nos valores de radiação encontrada nessas três fontes, é possível projetar os valores de energia elétrica gerada num sistema fotovoltaico implantado. Desta forma, comparando-se aos valores de energia estimada com os valores reais obtidos pelo sistema em operação, é possível determinar qual é a fonte de dados de radiação mais confiável. O NASA Pathfinder foi uma das primeiras aeronaves a serem desenvolvidas como parte de uma série revolucionária que busca construir veículos autônomos à base de energia solar. Esta aeronave especificamente é remotamente controlada e já chegou a alcançar 24 mil metros de altitude. Masdar é uma cidade planejada e está sendo construída em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Sua principal característica é a sustentabilidade, incluindo a meta de tornar-se neutra em CO2. Ela possui o objetivo de utilizar apenas energias renováveis, reutilizar todo o lixo e utilizar apenas transporte público, movido a eletricidade, e neutralizar toda a sua emissão de gás carbônico. O término de construção está previsto para meados de 2030. A região nordeste do Brasil possui alta diversidade natural, e a forte incidência do sol é uma de suas principais características. Observando o potencial dessas áreas, a empresa italiana Enel escolheu o local para construir plantas de geração solar, as quais tiveram suas obras concluídas em 2017. O Parque Solar de Nova Olinda é o maior parque em operação na América Latina, localizado no município de Ribeira do Piauí. O Parque Ituverava reside no município de Tabocas do Brejo Velho, na Bahia. Juntos, os parques terão capacidade de produção de mais de 1.150 gigawatts por ano. A Enel investiu aproximadamente 300 milhões na construção de Nova Olinda e cerca de 400 milhões no Parque Ituverava. Em conjunto, os parques têm 1.780 painéis solares, distribuídos em uma área de 1.270 hectares. Quando estiverem em plena operação, serão capazes de atender às necessidades de consumo de 300 mil lares brasileiros, financiados pelo Banco da China, Santander, Banco do Nordeste e recursos próprios do grupo. A empresa possui 1.650 megawatts de projeto de energia solar em execução ou contratados, que demonstram compromisso crescente com o desenvolvimento dessa tecnologia nos próximos anos. Segundo o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Fábio Lopes Alves, o crescimento previsto para o setor de matriz energética para os próximos 10 anos é de 30%, sendo metade em energia renovável. Somados, os parques evitarão a emissão de 696 mil toneladas de CO2 a cada ano. O preço de um sistema de energia solar fotovoltaica pode variar muito, dependendo do número de pessoas que moram na casa, do tamanho e da complexidade da instalação. Considere o cenário de uma família com gastos dentro da média nacional para se instalar um sistema simples de placas solares. Considera-se a média do ano de 2015 de consumo de energia elétrica, que é de 161 kWh, voltagem de 220 volts e sistema monofásico. Para suprir este consumo, é necessário um gerador de energia solar de 1,56 kW, com 6 painéis fotovoltaicos de geração média de 195 kWh por mês e 2.340 kWh por ano. Um sistema com essas características, com todos os itens para instalação e garantia de fabricante de 12 anos, custa R$ 19.500. Sistemas fotovoltaicos conectados à rede costumam ter uma vida útil de 30 a 40 anos, sendo que a maioria dos painéis fotovoltaicos tem garantia de 25 anos para a produção de pelo menos 80%.
Nosso projeto propõe não somente analisar fontes de radiação disponíveis, mas também busca a organização mais eficaz das placas solares frente ao espaço limitado no meio urbano, visto que, atualmente, as células fotovoltaicas possuem a eficiência de conversão da ordem de apenas 16%. Deve-se buscar um equilíbrio entre o custo e a geração de energia, pois existem células solares que aproveitam até 28%, porém seu preço o torna inacessível à população. A energia solar é um importante recurso para a geração de energia elétrica. Somente 19% da eletricidade produzida mundialmente em 2010 proveio de fontes renováveis, sendo 16% de hidrelétricas e pouco mais de 3% de recursos renováveis, entre elas a geração eólica, a biomassa e a energia solar. Essas fontes são as que mais apresentam maior ritmo de crescimento nos últimos anos. Embora sua utilização seja ínfima, é uma excelente alternativa de energia, porque não polui e não degrada o ecossistema. O custo das células dos painéis solares é, ainda hoje, um grande desafio para a indústria e o principal empecilho para a difusão em larga escala. Porém, nos últimos anos, é possível notar um crescente investimento em pesquisas de fontes energéticas sustentáveis, como a solar, por exemplo.